E aí, tudo bem com você? Aqui tá tudo certo. Hoje eu queria falar sobre um assunto bastante complexo e delicado, mas que vai te fazer entender algumas reações e algumas coisas que acontecem na sua vida. Traga à memória aqueles momentos que você acabou agindo de forma agressiva, falando palavras ofensivas, reagindo a alguma situação de estresse, alguma situação de pressão, onde você acabou fazendo algo que imediatamente quando esfriou aquele calor, você se arrepende daquilo que você fez. Você acabou de sofrer do que a gente chama de sequestro emocional. Para ilustrar um pouco melhor isso, eu vou contar uma história, a história do Marcos. Depois de um dia extremamente estressante de trabalho, Marcos chega em casa e resolve então mexer no celular da esposa. E ele encontra lá uma conversa íntima da sua esposa com alguém que ele acabara de conhecer. Algo que Marcos temia acabou acontecendo. Ele constatou que a sua esposa estava o traindo. E por que Marcos temia isso? Marcos havia presenciado a mãe traindo o pai e desenvolveu um bloqueio emocional, onde ele tinha dificuldade de relacionamentos e de confiança com mulheres. Então algo que para ele era terrível acabou acontecendo na sua própria vida. Então Marcos toma a decisão de tomar a vida da própria esposa. E aqui vai um alerta: repense suas ações e tome cuidado com reações instintivas. Ao estar debaixo de reações instintivas, você pode sofrer de um sequestro emocional, que é capaz de destruir grande parte da sua vida e ainda acabar com a vida de outras pessoas. No caso de Marcos, um domingo que era para ser um dia em família, um dia feliz, um dia para curtir a vida, Marcos resolve então acabar com tudo. O neocórtex, que é a parte pensante, que é a parte que racionaliza no nosso cérebro, não foi avisado, porque o tálamo enviou essa mensagem diretamente para a amígdala, que é a parte emocional da nossa mente. E essa comunicação é muito rápida. Então você acaba reagindo sem tempo do seu neocórtex, que é a parte racional, pensar sobre aquilo. E a pergunta que fica aqui é como Marcos pôde matar alguém que ele amava, a mãe dos seus filhos. Marcos tinha um bebê de 1 ano e um garotinho de 3 anos. E a gente acaba se indagando, o que será que ele pensou? Será que ele não pensou nos filhos? Será que ele não pensou na sua própria liberdade? Será que ele pensou nos familiares da sua esposa? E em Deus? Será que ele pensou em Deus? Na verdade, uma pessoa que sofre de um sequestro emocional, ela não é capaz de pensar em nada. Ela apenas sente e reage baseado naquilo que ela sente. E a vida é uma diversão para quem pensa. Porém, ela é uma tragédia para quem apenas sente, apenas reage, apenas se permite ter reações. Esse sequestro neuronal de poucos segundos sequestrou a vida toda de Marcos. Acabou com a vida de Marcos. Marcos, depois desse evento, fugiu e nunca mais foi visto. Marcos também sequestrou a vida da própria esposa, que já não vive mais. E não só a da esposa, mas também sequestrou a vida dos próprios filhos, que vão crescer com severos bloqueios emocionais. Por conta do assassinato e por conta de crescer agora sem o afeto, sem a direção dos pais. Esse é um caso que infelizmente vemos com bastante rotina nos noticiários. Então, que contudo isso aqui sirva de um alerta. Isso aqui sirva para você, que essa história sirva como um botão de pausa, para que no momento de estresse como esse, você seja capaz de parar e permitir que o seu cérebro racional pense a respeito daquela decisão. E isso pode mudar toda uma história que poderia ser trágica, como foi a história do Marcos. Visualizar, trazer à sua imaginação os resultados de uma reação como essa pode também te ajudar muito a não tomar uma decisão como Marcos. Para te mostrar o quanto isso é importante, eu vou te contar uma outra história. Dessa vez é a história de um garoto de apenas 5 anos.
Seus pais tinham um casamento bastante complicado, já não se respeitavam mais. Então, o seu pai traía sua mãe com várias mulheres, e a sua mãe, uma jovem com uma estrutura emocional muito fraca, resolveu pagar com a mesma moeda e também traiu seu marido. Porém, o marido, descobrindo a traição, resolveu também que tiraria a vida da sua esposa. Então, entrou na sala da sua casa já portando um revólver de calibre 38 e encontrou o filho, sentado no chão da sala. Naquele momento, ele permitiu que a sua mente racional, o seu córtex, pensasse a respeito daquela situação. Então ele pensou: o que eu vou fazer com meu filho? Quem vai cuidar dele? Então o filho, com muita ternura nos olhos, pediu para o pai colo. E o pai, ao pegar aquele garoto no colo, permitiu que seu neocórtex fosse ativado e desistiu da decisão de matar a esposa e tomou a decisão por apenas se divorciar da esposa. Muitos anos depois, esse casal hoje vive junto em harmonia. E essa história é uma prova do quanto é importante você dar esse tempo para sua mente racionalizar, para sua mente analisar aqueles fatos, visualizar quais seriam as consequências de alguns atos que você pode tomar ali no calor, como esse pai não permitiu que essa história acabasse em tragédia. Bom, eu contei essa história para você entender que você pode controlar isso. Você pode e deve exercitar esse controle para não sofrer um sequestro emocional. Porque uma vez que você permitir que isso aconteça, você pode ter um fim trágico. E uma vez que você conseguir desenvolver isso, você pode evitar um final trágico. Eu sei que esse assunto é tenso, complexo. Eu falo com muito mais detalhes sobre ele numa imersão de inteligência emocional que eu tenho. E se você quiser que eu traga mais sobre esse assunto aqui, comenta para eu saber se foi relevante para você, se essa mensagem fez sentido. Compartilha também com o maior número de pessoas possíveis, vamos fazer uma corrente do bem aqui. E assim eu vou saber que esse vídeo foi relevante e aí vou trazer um pouco mais de detalhes sobre esse tema. Tá bom? Não deixe de curtir a página, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos. Deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do meu trabalho. E um grande abraço e a gente se vê.